Estamos aqui para falar de Mashle, o novo mangá da Jump, sobre magia e músculos. Magia parece tendência, né? Tipo mangá de yokai na década de 60. Fora que magia é um tema que facilita os aspectos criativos do autor. E é exatamente isso que vemos aqui em Mashle. Quando eu digo que é mistura de Black Clover com One Punch Man, não quer dizer necessariamente um demérito. E é partindo de todo esse pressuposto aí que temos a base da história. Vamos ver se vale a pena mesmo? Se é bom ou não? Vamos e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E também se liga nas dicas do dia aqui no All Blue, na descrição desse vídeo, para tu fazer a festa com as ofertas da Amazon. É mangá a preço de pão, aproveita para completar a tua coleção. Bom, o mangá já contextualiza o funcionamento do mundo logo de início, dizendo que estamos no reino mágico, e todos que vivem nesse reino podem usar magia à vontade, que é parte natural do cotidiano de todos. Importante ressaltar que entre os humanos a magia é dita como um dom de Deus, e é algo tão importante que a quantidade de magia e o domínio dela determinam o status social de cada um, que nem em Black Clover. E é aí que entra Mesh Van Dead, o protagonista. E logo de pronto a gente já vê que o cara é viciadão em treino e em comer sonho, ou é bolo de bacia isso aí, enfim, é um bolinho cremoso. Mesh é a oposição às regras desse mundo, já que ele não tem magia alguma, que nem o Asta de Black Clover. Mas aqui a gente tem uma diferença. Enquanto em Black Clover, Asta é escolhido por um grimório e ganha uma magia apelona para o espectro da configuração do mundo do mangá de Black Clover, aqui em Mashle não. O Mesh não tem magia, não ganha nada, ele precisa depender única e exclusivamente do seu corpício. Interessante que no Japão tá havendo uma onda de animes cujo objetivo é também a educação física. A gente vê isso naquele Dumbbell que estreou ano passado e agora em Mashle de uma maneira sutil. E confira aí se esse danado desse sininho tá ativado ou não, que às vezes o YouTube desativa, então você pode não receber as notificações. Se tiver desativado, ativa. Se tiver já ativado, fique feliz. O mangá de Mashle conta com apenas um volume até o momento e é escrito e ilustrado por Hajime Komoto, um mangaka iniciante, mas que promete, viu? Mesh mora com o avô, Regro Van Dead, um velhinho simpático de 75 anos, que vai falando que quando você fica velho, é difícil algo lhe tirar do sério. Mas quando chega Mesh quebrando a porta da casa do velho, ele parece aquele guru estressado. Bom dia, guru! Susto, caralho, o guru tá estressado. Estressado é uma Só que a raiva passa logo, porque Mesh fica profundamente chateado por deixar Regro com raiva. Daí o chamado da aventura, na jornada do herói, acontece da seguinte maneira. O avô sai de casa e avisa pra Mesh não ir pra cidade grande, não pise lá. Só que Mesh tá com um panfleto de uma barraquinha de bolinhos cremosos, pô, aí já viu. Interessante notar que na cidade, assim como diversas áreas excludentes da nossa vida real, excluem os pobres e aqueles que vivem na miséria, aqueles que vivem à margem. Lá na cidade, os exemplos de força de Mesh vão ao ponto do menino entortar e desentortar moedas com os dedos, velho. O menino é bruto mesmo. É bem legal a gente ter noção da força dele através de uma atitude micro como essa da moeda, pra gente já ir entendendo o potencial de Mesh. Mas nessa andança, o povo começa a notar que ele é um não mágico porque ele não possui a marca. E eu vou te contar que essa marquinha é muito Dr. Stone. Na minha opinião, o Hajime Komoto, o autor de Mashle, ele pegou um monte de referências, sabe? Tipo, um pouquinho de Black Clover, um pouquinho de One Punch Man, uma característicazinha ou outra de um Dr. Stone, misturou tudo e tá tentando fazer a coisa do seu jeito. Será que a gente vai ter o novo Gintama da Shonen Jump aqui com Mashle? É então que a história vai até uma delegacia onde um inspetor chamado Brad está lendo um artigo sobre um visionário divino chamado Rain Ames, um estudante do segundo ano da Academia Easton, brincando com East, né, o leste.
Então, fico pensando, será que teremos as academias do Oeste, do Norte, do Sul? Sei que esse título de visionário divino é dado para o estudante com o mais alto grau de excelência em magia na academia. Com esse título, o aluno em questão, no caso esse Rainy Ames, é elevado no ranking de nobreza, além de receber 1 bilhão de Lond. Lond é a moeda local de Meshle, tá? É exclusiva do mangá. Eu acho bem interessante, dá um aspecto de imersão na obra, é tipo quando temos os berries em One Piece. E claro, né, já que é um mangá, é um produto japonês, deve se basear aí no iene. Então, 1 bilhão de Lond equivale a um pouco mais de 50 milhões de reais. Galera, é muita grana. O inspetor, ao ler esse jornal, nos traz duas informações. Uma geral sobre o funcionamento do mundo e outra sobre ele mesmo, já que ele inveja o tal do Rainy Ames, assumindo que é um pobretão. E além dessa inveja, dessa frustração por estar numa classe mais baixa, vemos como esse Brad é cruel pela maneira como ele trata um homem que roubou tipo um pão, o cara lá algemado na parede, sendo xingado. Daí vem a chamada sobre Mesh para esse inspetor, o Brad, e Mesh já estava se envolvendo numas broncas no meio da cidade, pô. E é salvo por Regro, que vai voando com ele para casa e falando um monte, né? Afinal, Mesh o desobedeceu. Mas Mesh ouve tudo calado e pede desculpas, acata as ordens. Tipo, o Regro jurando que o menino na adolescência ia ser desobediente, rebelde, mas Mesh é todo passivo, por enquanto. Depois dessa discussão unilateral, Mesh vai treinar e, véi, o que é isso, galera? O cara dança, tipo, aquelas dancinhas russas, tá ligado? Fazendo supino ao mesmo tempo. E quem chega pra intimidar Regro? O inspetor Brad com 2 policiais. Brad vai enforcando Regro, que por sua vez começa a relembrar seu passado dramático, enxotado pela própria família por ser fraco em magia. E olha só, o cara tentou se matar de tanto desespero, solidão e exclusão. Tema pesado, principalmente diante das altas taxas de suicídio no Japão. Mas o autor está criticando justamente o que leva ao suicídio, tipo a falta de apoio familiar, a exclusão social. Mas bom, no teto do prédio do qual Regro ia se jogar, um bebê foi deixado e já é um mistério, né? Tipo, de onde veio o Mesh? O bebê Mesh fez Regro sentir que alguém precisava dele e por isso ele decide criar o bebê Mesh. E aí, véi, quando o Mesh chega em casa, já dá-lhe nos 2 policiais e diz que por mais que o avô tivesse gritado pra ele não aparecer, ele veio porque Regro é a sua família. Galera, que lindo! Logo no começo, logo no primeiro capítulo, o mangá de Meshle já se propõe a mostrar a importância da família, os laços que são criados, né, pelas pessoas ao ponto de você perceber, tipo, no caso como o Mesh percebe o Regro como um membro da família dele, sendo que eles não têm laços de sangue. Família é um negócio muito lindo, velho. E família em qualquer configuração, viu? Porque tem gente, aquele menino bobo, né? Que acha que família é apenas um homem, uma mulher casados com seus filhinhos. Família é qualquer configuração regida por respeito e amor dentro de um mesmo ambiente, que isso fique claro. E é massa perceber que Mesh é sim rebelde, diferente do que pensava o seu pai, Regro. Porque ele vai contra a polícia, ele vai contra a autoridade, já que essa autoridade estava sendo injusta com seu pai. Esse capítulo 1, e ainda mais essa sequência toda de clímax do primeiro capítulo, é quando a gente nota que o autor realmente é iniciante por conta da falta de assistentes. Vocês notam que não tem muito background desenhado, é muito espaço em branco. E isso não é um demérito, tá? É só pra gente entender a situação do autor no momento. Eu já tô torcendo para que esse cara evolua, cresça e ganhe os seus assistentes. E é aí que o tal inspetor Brad vai mandar uma magia chamada Now Compass, que ele já usou para afugentar um dragão. Só que essa magia é rebatida tranquilamente por Mesh, velho. E a cara de furico de Brad é a melhor. O cara até aumenta a magia todo poderoso. Agora é a Now Compass de Agurus.
pra nada. O massa que Mesh vai jogando vôlei com as bolas de magia, pô, driblando como se estivesse treinando futebol. Bom demais essas cenas de humor. E quando o cara faz um escudo cheio das runas, Mesh consegue perfurar jogando uma varinha como se fosse um dardo na força bruta. Quando Brad se vê sem saída, ele oferece um acordo. Ele viu um potencial ali em Mesh, né? E aí ele começa a explicar que o país, a cidade ali, né, a configuração do mundo é bastante religiosa e que Mesh, de repente, poderia se matricular na escola de magia Easton. Porque assim Mesh poderia virar um visionário divino, um escolhido por Deus e ficar muito rico. Olha aí, ó. Talvez Brad já tenha visto que Mesh é bobo e que ele pode abocanhar esse dinheiro todo. É aí que Mesh topa, dizendo que vai conseguir através dos seus punhos. E aí você já fica imaginando como é que ele vai fazer tudo só com a força. Mas aí é que tá. Mesh tem esses princípios de humor de One Punch Man, do homem indestrutível e com força impossível. Já no capítulo 2, o autor faz questão de explicar sobre a Academia de Magia Easton, que já produziu vários pilares do Reino Mágico, que o teste de admissão, o vestibular é difícil. E nesse teste conhecemos Claude Rucci, o inspetor, que já fica arretado com o comportamento de Mesh, puxando ferro, fazendo isometria de cadeira invisível com uma perna só, pô. Galera, eu ri demais dessa cena, velho. Toda vez que o Mesh dá algum exemplo de força durante o treino, eu caio na risada. Porque esse exercício aí você faz com as duas pernas no chão, claro, e ainda mais óbvio, com as costas encostadas. Costas encostadas foi ótimo, né? Mas a gente encostado na parede. E aí o Mesh faz isso, tipo, sem estar encostado na parede com a perna só. Daí quando o Claude se revela pros alunos, começa o auê, né? Oh, o cara é o 7º na lista dos próximos magos poderosos. E Mesh, oxe, esse cara deve pensar que é o tal, só porque saiu de dentro do fogo. E o Claude, eu vou acabar com ele. Ó, galera, o jeito inocente de Mesh ser inconveniente é muito bom. Tipo, me lembra muito Chaves. Eu acho que é por isso que eu curti o humor de Meshley. Daí no teste tem uma prova com questões fáceis, mas elas vêm em movimento, se embaralhando, para testar o nível de concentração dos meninos e o que eles fariam para estabilizar tudo para poder responder. E Mesh faz a prova dele ficar toda certinha na ameaça, pô, esmagando a caneta em cima do papel. O menino vai passando pelas provas até que vem a aprovação do labirinto. E nesse labirinto ele conhece Lemon Irvine, uma menina que tenta prejudicar Mesh a mando de alguém, tipo, será que foi esse professor Claude? Só pode, né? Daí vem uma esfinge com uma charada ameaçando a vida de Lemon, só pra Mesh chegar e ter ele na esfinge. E o resto do labirinto ele passa andando reto, quebrando as paredes e tudo, velho. Claude fica pistola, mas tem um velho tipo Dumbledore lá que toma gosto por Mesh. Capaz de ser que nem o Dumbledore de Harry Potter mesmo. O Mesh não faz quase nada e o cara, olha o Mesh que lindo, 50 pontos pra ele. Mas então, galera, o traço do mangá é simples, o que não quer dizer ruim, tá bom? A gente nota a falta de assistentes do autor Hajime Komoto, mas ele consegue segurar tudo muito bem referente às ilustrações. O humor é bom naquela vibe das criações de One, como One Punch Man, Mob Psycho 100. A temática de magia é interessante também, mas Meshley parece um produto sem tanta criatividade, que depende muito de suas referências. Apesar disso, eu gosto do desafio proposto a nós, leitores, de imaginar Mesh realmente sem poder nenhum, resolvendo tudo no soco, sem depender de um grimório anti-magia, como foi no caso de Asta em Black Clover. Sobre o humor, eu espero que o autor encontre uma identidade em meio às gags do homem super forte, que provoca reações engraçadas nos coadjuvantes. E com isso, eu devo dizer a vocês que Meshley me ganhou pela atmosfera. Enquanto no mangá de Black Clover, que é um mangá cujo tema é magia, a gente tem a entrada do Asta num grupo militar, aqui em Meshley a gente vai para uma escola, para uma academia. Isso é bem interessante, mas o autor, Hajime Komoto, ele precisa se esforçar mais durante o andamento da história, e aí a gente pode continuar lendo para ver se a gente testemunha isso, que é o esforço dele para sair dessas
correntes que ele mesmo se prendeu em relação ao humor, essas referências, sabe? Tipo, ele deixa mais de lado o Black Clover, o One Punch Man e ir correndo com as próprias pernas. É como se o Hajime Komoto, nesse comecinho, nesses 2 primeiros capítulos de Mashle, estivesse andando de bicicleta de rodinha. Então vamos lá acompanhar para ver se ele começa a andar de bicicleta sem rodinha. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e as recompensas. Considera me ajudar para o All Blue poder continuar sempre firme e forte. E me diz o que é que tu achou de Mashle e também dessa análise. Vai querer continuar lendo? Vamos conversar sobre o mangá? Aí embaixo nos comentários e até a próxima!